de Lula da Silva, el compañero Luis Eduardo Greenhalgh. Vamos, Luiz! Sim, vamos. Companheiros e companheiras, vou falar em português. Vou falar em português. Hoje é um dia muito feliz para mim de estar aqui com vocês. Um poeta espanhol, Ortega y Gasset, tem um verso que diz: o homem é o homem e as suas circunstâncias. E eu encontrei hoje muitas das minhas circunstâncias. Vocês não imaginam que eu sou mocinho, mas eu tenho 73 anos de idade. E trabalhei junto com as avós da Praça de Maio, com as madres da Praça de Maio, durante os anos do maior terror aqui na Argentina. Nós fundamos o Clamor. Eu trabalhei 17 anos na sala contígua do Cardeal Arnes, em São Paulo, que era também a sala de visita de todas as madres, de todas as abuelas, de todos os perseguidos argentinos no Brasil. Encontrei outra circunstância. Adolfo Pérez Esquivel, hoje aqui de manhã. Acompanhamos a sua trajetória. Nos felicitamos quando ele foi eleito Prêmio Nobel. Toda a região da América Latina se beneficiou deste prêmio. Isso teve impacto no Brasil, isso teve impacto no Chile, isso teve impacto na América Latina, no Uruguai. Passou a ser um Nobel em que todos nós éramos detentores do prêmio. E o vi hoje depois de muitos anos, Estela. Aí vi milhares de pessoas vindo ao 3º Encontro Federal de Direitos Humanos. Quero agradecer o convite que me foi feito por esse companheiro, deputado Horácio Petragala, que esteve em Brasil numa delegação de parlamentares durante o 2º turno das eleições do ano passado, e que me contou a sua história, e que aí nos tornamos irmãos. Quero agradecer a sua assessoria, Horácio, a Ana Barrio e ao Nicolás, que encontrei hoje por aqui. Ana, muito obrigado por tudo. Nicolás, muito obrigado. Companheiros e companheiras, eu fui chamado por uma outra circunstância. Eu fui chamado hoje, eu já fui membro do Clamor, Comitê Brasileiro pela Anistia, Comitê Brasileiro de Solidariedade aos Povos da América Latina, Comissão Justiça e Paz, Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos no Brasil, mas hoje a minha circunstância aqui é a de ser advogado do Lula. Eu não sou o único advogado do Lula. Amanhã depois vai passar um filminho e vão dizer que eu vim aqui dizer que eu era o único advogado. Eu sou um dos 5 advogados que acompanham o Lula nesses processos. Mas dos 5, eu sou o único que o defendeu por 2 vezes. Porque quando ele foi preso na Lei de Segurança Nacional, durante o regime militar, eu fui seu advogado. E agora, depois de tantos anos, voltei a ser seu advogado, nessa circunstância. Eu queria
dizer para vocês que nós todos somos companheiros. E a palavra companheiro vem do latim panus, pane, pão. Companheiro é quem come do mesmo pão. E nós que estamos aqui somos companheiros, porque comemos deste mesmo pão. O pão do respeito aos direitos humanos, o pão da verdade, o pão da justiça, o pão da liberdade. Aquilo que nos abateu antigamente, com base na doutrina de segurança nacional, tribunais militares, lei de segurança nacional, perseguição, tortura, morte, desaparecidos, hoje está substituído por uma coisa chamada lawfare. Hoje se faz tudo aquilo com base na democracia. Hoje se faz todas as violações aos direitos humanos num processo democrático, num juízo, num processo. E aqui na Argentina, aprendi hoje, na reunião de trabalho, que esse lawfare está presente aqui em muitos e muitos processos. Está presente no Brasil, como esteve presente no Paraguai com Lugo, como esteve presente no Equador com Zelaya. E o processo de Lula, me desculpem, eu vim para falar de Lula e vou falar de Lula. E esse processo de Lula é uma coisa impressionante. Vai ser desses casos que vão ser estudados pelas faculdades de direito no mundo inteiro como exemplo mais acabado de lawfare. Lula foi o melhor presidente que o Brasil teve. Lula saiu com 84% de opinião entre bom e ótimo do seu governo. Lula saiu com um prestígio mundial. Lula indicou Dilma, que era uma companheira que não tinha sido uma vez candidata a nada, e se elegeu. E Lula fez com que também ela se elegesse pela segunda vez. A partir daí, a direita no Brasil. A direita no Brasil e os imperialistas dos Estados Unidos. Por trás do lawfare está o Império Americano, que antigamente punha a doutrina de segurança nacional como longa-manos para a repressão de nossos povos. E hoje põe os processos judiciais. Lula foi conduzido a uma série de violações. Vocês vão me dar uns 10 minutos para que eu possa falar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Amém. Lula, se abriu um processo contra ele, um inquérito, por irregularidades na Petrobras. E Lula não era chamado para depor. E nunca foi intimado para depor. E um dia, amanheceu 6 horas da manhã, na casa dele a Polícia Federal, com uma ordem judicial de condução coercitiva e uma busca e apreensão. E Lula telefonou a algumas pessoas dizendo: eu estou sendo sequestrado, querem me levar de São Paulo para Curitiba, e eu não sei o que, tem uma condução coercitiva, e tem um delegado e vários policiais. E eles abriram tudo na casa de Lula, remexeram tudo na casa de Lula, remexeram a geladeira, remexeram o fogão, quebraram o teto, entraram por dentro da caixa d'água, apreenderam telefones, apreenderam agendas, apreenderam a agenda escolar de um dos seus netos. Mas o povo não deixou Lula ir embora. O povo cercou o aeroporto de Congonhas. E eles ficaram com Lula e o avião esperando para levar Lula para Curitiba, e o povo não deixou. E eles desistiram e tiveram que ouvir o Lula naquele próprio dia. Para nós que somos mais velhos, nós já entendemos que esse tipo era um sinal
de que eles queriam pegar Lula, que eles tinham chegado perto de Lula, que eles começavam a tocar no Lula. Lula foi processado. E qual era a acusação? O senhor ganhou um apartamento triplex porque o senhor ajudou uma empresa construtora a ter vencido 3 contratos na Petrobras. Que contratos? O contrato número 1, o contrato número 2, o contrato número 3. E Lula pediu que se analisasse esses contratos. Foram ouvidas centenas de testemunhas. Nenhum desses contratos tinha a impressão digital de Lula, direto ou indiretamente, nenhuma relação dele. E, no entanto, ele foi condenado. A lei no Brasil diz que a corrupção, você faz a corrupção com alguém para que esse alguém, agente público, tenha um ato de ofício. Qual era o ato de ofício? Os 3 contratos. Mas está provado que os 3 contratos nós não temos nada, o Lula não tem nada a ver com isso. Sabe o que o Sérgio Moro fez? Condenou Lula por atos indeterminados. Vocês já viram alguém ser condenado por ato indeterminado? Pois Lula está condenado. É certo, na sentença o juiz disse, é certo que não se apurou nenhuma responsabilidade no contrato A, nem no contrato B, nem no contrato C. Mas ele tinha, como presidente da República, a obrigação de saber. E ele está condenado por ato indeterminado. Aí se apelou para o tribunal. E o tribunal julgou Lula com uma rapidez imensa para fazer com que ele tivesse a condenação e não pudesse ser candidato à presidência da República. E Lula, e nós estudamos o processo, e já tínhamos casos no Brasil de pessoas que, enquanto não tivesse a sentença condenatória definitiva, tinham os seus direitos políticos. E nós resolvemos de lançar Lula candidato à presidência da República dentro do cárcere da Polícia Federal. E aí eles tiveram que mudar a jurisprudência do Tribunal Eleitoral. E cancelaram a candidatura de Lula. E Lula ficou sem poder ser candidato, continuou preso. Aí o que eles disseram no lawfare? Não é só este caso que Lula tem. Lula tem um outro caso de um sítio em Atibaia, uma cidade que tem lá. E Lula disse, esse sítio não é meu, ele é seu. Não é meu, traga aqui o dono do sítio. E Lula mandou buscar o dono do sítio. E o dono do sítio falou, eu sou o dono, eu paguei, eu fiz, aqui estão os recibos, eu passei a escritura. E aí sabe o que aconteceu com o dono? Virou processado no mesmo processo do Lula, como testa de ferro do Lula nesse assunto. E Lula foi condenado nesse segundo processo. Bem, prestem atenção que eu vou falar para vocês. Nesse segundo processo, qual foi a prova que teve? 2 provas que dão a ideia de que o sítio é de Lula. Fizeram uma busca e apreensão no sítio e encontraram 2 pedalinhos num lago com os nomes dos netos de Lula. E num dos quartos, num dos aposentos do sítio, 5 frascos de remédios homeopáticos escrito Marisa Letícia na bula. Aqui, Marisa Letícia. Os 5 frascos de remédios homeopáticos com o nome da Marisa, mulher do Lula, e os 2 pedalinhos do lago foram os argumentos na sentença de condenação do Lula a 12 anos de reclusão. Ah, mas aí já não era o Sérgio Moro, era uma outra juíza. Não é o Sérgio Moro só que persegue o Lula, é uma outra juíza. E nós quando, olha aqui o que eu vou falar, nós fomos ler a sentença do sítio
E de repente eu começo a perceber que eu já tinha lido aquelas folhas. E eu começo a entender que aquelas folhas da página 150 em diante da sentença, a juíza copiou uma parte da sentença do apartamento. Na fundamentação da sentença do sítio, você está lendo a sentença do sítio e de repente você começa a ouvir a palavra apartamento, apartamento, Guarujá, etc e tal. Aí nós dissemos, senhora, a senhora copiou a sentença da outra sentença. Ela disse, foi um equívoco, não copiei, é que eu tinha a mesma fundamentação da primeira condenação. Companheiros e companheiras, agora está aparecendo no Brasil. Lula dizia, eu sou perseguido político, esse senhor Sérgio Moro está me perseguindo, a força-tarefa está me perseguindo. E Sérgio Moro dizia, não, eu sou juiz, eu amo a toga que eu visto, eu julgo de acordo com as leis e a Constituição. Pois ganhou Bolsonaro, 24 horas depois da vitória, antes dele ter sido empossado, a primeira pessoa que esse senhor que hoje governa o meu país, para a desgraça do povo brasileiro, que foi convidado para ser ministro, foi esse Sérgio Moro. E ele aceitou e virou ministro. E Lula está preso. Cada vez eu tenho visitado Lula toda segunda-feira, vou segunda ou terça. E cada vez que eu chego lá para ver Lula, me dá uma dor no coração quando eu saio, porque eu fico pensando, o que é que este homem está fazendo aqui? O que é que está fazendo aí? E eu fico chateado, porque nós somos advogados e somos impotentes para enfrentar essa situação de lawfare. Então o que a gente precisa? A gente precisa de apoio. O que a gente precisa? Precisa de solidariedade. E eu quero dizer aqui alto e bom som, a gente hoje depende do povo argentino nesta eleição. Eu não conheço Alberto Fernandes, mas tenho uma profunda admiração, porque esse senhor se foi a visitar Lula em Curitiba, no cárcere, sendo candidato. Lhe demonstrou solidariedade. Aí veio a primeira roda de votação. Eu pensei, ele não vai voltar, porque agora teria o segundo turno. Você vai precaver-se um pouco. O que aconteceu? Na semana seguinte do segundo turno, ele volveu lá em Curitiba e disse para o Lula, estou aqui. A eleição desse senhor aqui na Argentina vai irradiar um vento de liberdade e de justiça no meu país. Nosso país, o povo brasileiro, não merece o presidente que tem. Um presidente que quer homenagear torturador. Um presidente que quer fazer anistia a todos os torturados. Um presidente que dá excludente de criminalidade ao policial que mata na rua. Um presidente que bate continência para a bandeira americana. Um governo cujo principal ministro e assessor do presidente disse há um mês atrás na televisão: há evidências irrefutáveis de que a Terra é plana. Este é o segundo ministro mais próximo de Jair Bolsonaro. Diz, há evidências irrefutáveis que a Terra é plana. Foi agora na ONU, o meu presidente,
Jair Bolsonaro foi à ONU fazer um discurso, fez um discurso horrível, como vocês sabem, e saiu. Na saída, encontrou o Trump e disse a Trump, I love you. E Trump disse, prazer em vê-lo. 17 segundos. Bateu continência, a bandeira americana. Eu nunca imaginei, com 73 anos de idade, eu nunca imaginei ver um presidente do Brasil batendo continência para a bandeira americana. Nem dizer a um presidente dos Estados Unidos, no corredor da ONU, I love you. Companheiros e companheiras, muito obrigado a vocês. Quero dizer uma coisa. Hoje, conversei com muita gente aqui, mas tem uma preocupação. Não vamos achar que o resultado do segundo turno aqui esteja dado. Aqui vamos trabalhar, vamos aumentar a distância. Vamos aumentar. Eu quero voltar a São Paulo. Segunda-feira vou estar em Curitiba falando com Lula e quero dizer a ele, olha, vai aumentar a militância nesta votação próxima. Vai aumentar a diferença para não ter zebra, para não ter azar, para não ter risco, porque nós precisamos. Essa mesma recuperação que vocês estão fazendo, a gente vai fazer com a ajuda de vocês no Brasil. É a nossa promessa. Muito obrigado. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula